primeiro lugar, quero agradecer à senadora Lúcia Vânia a oportunidade dessa permuta, mas não poderia deixar de assumir a tribuna na tarde de hoje, senador Paulo Paim, senador Armando Monteiro, para manifestar a minha grave preocupação com a matéria publicada hoje no jornal Estado de São Paulo, sob o título ABIN monitora movimento sindical no Porto de Suape. Diz a matéria que para o setor de inteligência do Planalto, trabalhadores que se uniram a Eduardo Campos contra a MP dos Portos podem decretar greve geral. Eu quero registrar aqui que não posso acreditar que o governo federal, o governo que se elegeu democraticamente, possa estar fazendo investigações sobre o movimento sindical. E quero repudiar qualquer insinuação de que haveria investigação das relações do governo, do governador, do governo de Pernambuco, do governador Eduardo Campos, com o movimento sindical, de forma que não seja absolutamente transparente. O governador Eduardo Campos, cumprindo a sua responsabilidade de governador de Estado, de liderança nacional, de presidente de um partido, do Partido Socialista Brasileiro, o partido que tem compromisso com os trabalhadores, vem recebendo e se manifestando sobre esse tema de forma cristalina, de forma transparente, de forma pública, divulgada pela imprensa. Foi assim que recebeu no seu gabinete lideranças sindicais de todo o Brasil, preocupadas com as consequências da MP dos Portos para os trabalhadores e as consequências que isso poderia ter no funcionamento dos portos. Essa posição, as posições manifestadas pelo governador Eduardo Campos, são manifestações públicas, de conhecimento público, que tem feito pessoalmente, tem feito nessas reuniões, tem feito pela imprensa e fez recentemente aqui na comissão especial que trata da medida provisória dos portos. Nós sabemos o quanto foi doloroso a luta pela democracia compartilhada por grandes líderes deste país, como o governador Eduardo Campos, como a presidenta Dilma Rousseff, e é uma conquista da democracia a liberdade de organização sindical. Portanto, nós consideramos inadmissível qualquer tipo de investigação nesse sentido. Entendemos que a questão social, ela tem que ser tratada no ambiente democrático, através do entendimento, através do diálogo, através da negociação. E é esse diálogo, é esse entendimento que o Partido Socialista Brasileiro, através da sua liderança maior, o governador Eduardo Campos, tem procurado fazer para garantir um ambiente de tranquilidade, para que os portos possam continuar funcionando adequadamente e que qualquer modificação para a modernização dos portos brasileiros não signifique qualquer tipo de afronta aos direitos dos trabalhadores. Investimos no diálogo, investimos no entendimento. Essa tem sido a posição do PSB. Portanto, fiz questão de falar pessoalmente com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general José Elito Carvalho Siqueira, que me fez questão de, pessoalmente, reafirmar a nota à imprensa publicada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em que nega veementemente qualquer tipo de investigação nesse sentido. É muito importante que a posição do governo seja muito clara nesse sentido, para que não possam pairar qualquer tipo de dúvidas a respeito da posição do Gabinete de Segurança Institucional, a respeito da
das ações que estão sendo realizadas pela BIM, que não podem ser ações que contrariem os princípios democráticos tão importantes para o nosso país. E eu ouço o senador Pedro Taques. Senador Rodrigo, oxalá esse general que Vossa Excelência fez referência esteja falando a verdade, né? Tomara que ele esteja a falar a verdade, espero que sim, porque do contrário nós estaríamos aí num estado policial, nós estaríamos num estado reacionário. Pelo simples fato de um governador se reunir com sindicalistas, e alguns desses sindicalistas ligados ao partido que eu faço parte, ao PDT, ao que consta o Paulinho da Força, teve uma reunião discutindo a questão dos portos. Você pode ser contrário ou favorável, mas se você é contrário ou favorável, não significa que você seja inimigo. Inimigo. Alguns ainda têm a ideia de inimigos internos, né? Uma ideia da Escola Superior de Guerra da década de 60 e 70. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que a campanha eleitoral de 2014 já foi antecipada, né? Já começam a se formar dossiês, começam a redes sociais, se você fala contra ou a favor, já existe toda uma patrulha em cima disso. E eu quero crer que no momento em que o governador Eduardo Campos atravessar o Rubicão, ou como se diz em Mato Grosso, pular o corguinho, a partir deste momento o céu poderá ficar mais escuro. Queremos crer que o Brasil, e quero crer que o Brasil esteja preparado para disputas eleitorais, para que nós possamos debater projetos estruturantes para o Brasil, independente de partido político. Infelizmente, alguns entendem que a dicotomia no Brasil deve existir apenas entre PSDB e PT. O Brasil é maior do que os seus partidos políticos. E nós precisamos de cidadãos como o governador Eduardo Campos, trazendo novos temas para o debate. Fico preocupado também com esse, se for verdade, e eu quero confiar na palavra desse general, fico preocupado com o estado policialesco, a utilização de agências governamentais como instrumento de governo. Agências governamentais devem ser instrumento do Estado. O governo é temporal, o Estado é espacial. Obrigado, senador Pedro Taques. Ouço o senador Armando Monteiro. Eu, caro senador Rodrigo Hollenberg, eu quero também manifestar aqui não só a minha inconformidade, mas, sobretudo, traduzir aqui a minha surpresa, porque é difícil imaginar que se possa utilizar expedientes dessa ordem. Eu creio mesmo que isso só pode ser debitado à paranoia, que é muito própria de certas áreas da inteligência, que ficam, por assim, querendo mostrar serviço. Eu não creio e não poderia admitir que a presidente Dilma pudesse ela própria encorajar ou mesmo estimular algum tipo de iniciativa dessa natureza. E quero também, como pernambucano, dar um testemunho de que o governador Eduardo Campos não se pauta por esse tipo de ação, eu diria, eleitoreira. O governador Eduardo Campos tem uma relação com vários segmentos da sociedade, inclusive com os setores sindicais, mas isso se dá num marco de absoluta transparência das relações institucionais que devem ser preservadas, mas nunca com a visão da instrumentalização para qualquer outro fim. Portanto, eu repudio esse tipo de práticas. Volto a dizer, me recuso a imaginar que o governo da presidente Dilma possa estimular algo nessa direção e quero mais uma vez afirmar que o governador Eduardo Campos, em que pese estar aí colocado como um ator político, está no primeiro plano da política brasileira, independentemente de candidaturas, o governador se pauta por uma postura responsável, sobretudo levando em conta as suas responsabilidades como gestor, que vem realizando uma obra transformadora em Pernambuco. Muito obrigado. Eu quero agradecer as palavras do senador Pedro Taques, palavra do senador Armando Monteiro, e registrar que fiz questão, senador Cristóvão, de antes de vir a essa tribuna, senador Wellington Dias,
ligar para o ministro do Gabinete Institucional da Presidência da República, que afirmou que negou categoricamente qualquer ação desse sentido da ABIN. Mas eu não posso deixar de subir essa tribuna para manifestar, para registrar isso, mas manifestar essa preocupação, porque efetivamente, se qualquer ação nesse sentido estiver sendo realizada, nós estamos diante de um atentado à democracia. A democracia que foi conquistada com muito esforço e que teve na presidenta Dilma uma das grandes lutadoras para a construção desse momento de democracia, em que teve como uma das grandes conquistas a liberdade de organização sindical. Repito, as posições do governador Eduardo Campos sobre esse tema têm sido públicas, cristalinas e transparentes, defendendo que haja sim a autonomia dos estados na administração dos portos, especialmente o porto de Suape, que é considerado o porto mais eficiente do Brasil. E essa posição foi explicitada claramente aqui na Comissão Especial. Como tem defendido também que é necessário avançar no processo de modernização dos portos brasileiros. Mas isso também não pode significar tratamento diferenciado para os trabalhadores portuários, para os estivadores deste país. E procurou, e tem procurado, como liderança nacional que é, como presidente de um partido que é, buscar construir uma alternativa através do diálogo, através do entendimento, que é a melhor forma de tratar as questões sociais. Não há saudade alguma do tempo em que as questões sindicais e as questões sociais eram tratadas como caso de polícia. A grande conquista da democracia brasileira foi a liberdade de organização sindical, foi a liberdade de expressão. Portanto, esse é um patrimônio de todo o povo brasileiro. E, portanto, aqui quero, ao mesmo tempo que reiterar as afirmações do ministro-chefe, manifestar a minha preocupação em relação à matéria do Estado de São Paulo, e ouço o senador Cristóvão Buarque. Senador Rodrigo Hollenberg, em primeiro lugar, meus parabéns por não ter deixado passar em branco uma matéria como essa. Ainda que seja para o governo se explicar e dizer que não é verdade e desmentir, é importante esse seu pronunciamento. Mas eu gostaria que o governador Eduardo Campos visse isso como uma prova de que a candidatura dele é importante. Porque nós precisamos dar uma virada no que temos feito nesses últimos 20 anos. 20 anos privilegiados para o Brasil. Não foram, de jeito nenhum, ruins. Foram 4 governos que sucederam em uma homogeneidade muito positiva para o Brasil. Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula e Dilma. São governos com a mesma base, 4 bases, senador. A democracia, a estabilidade monetária, transferência de renda para os pobres e a busca do crescimento econômico. Só que se esgotou. Esse modelo se esgotou. A democracia, isso aqui prova que não está satisfazendo. Não está boa. Tem alguma coisa errada quando se levanta essa suspeita, mesmo que não seja verdadeira. A estabilidade monetária está na cara que ela está ameaçada. A transferência de renda está se esgotando também. Nós precisamos fazer com que no Brasil nenhum brasileiro precise de bolsa. Enquanto um brasileiro precisar de bolsa, a gente tem que dar. Mas a gente precisa de um candidato a presidente que diga como vai fazer para que nenhum brasileiro precise de bolsa, garantindo que enquanto um precisar, ele vai dar. E quarto, o modelo econômico tem que mudar, tem que ser em equilíbrio com o meio ambiente, tem que ser distributivo e tem que ser baseado em produtos industriais de alta tecnologia e não em commodities e metal mecânica. Por isso, eu acho tão importante que haja uma candidatura do tipo do governador Eduardo Campos, que traga uma nova visão de futuro para o Brasil, que traga uma proposta nova, que faça uma inflexão nesse rumo dos últimos 20 anos que está se esgotando. Seja ou não verdade isso,
eu espero que o governador tome como prova de que o Brasil precisa de um novo rumo. E esse novo rumo poderá ser conduzido por ele. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Já comento as afirmações de Vossa Excelência, mas não posso deixar de ouvir o líder do PT, líder do bloco, o senador Wellington Dias. Eu também quero aqui parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema a plenário e elogiar, inclusive, a forma como Vossa Excelência o fez. Primeiro, ter se dirigido ao ministro da Segurança Institucional e dele ter ouvido a posição que eu afirmo é a posição do governo. Eu diria até impensável imaginar, pela característica da presidenta Dilma, pela sua história, e junto com tantos outros lutadores desse nosso país, me permita, do PSB, lembrar aqui o nosso querido e saudoso Miguel Arraes, de tantas lutas importantes pelas aberturas democráticas do nosso país, e reconheço aqui a luta do próprio Partido Socialista Brasileiro. Então, vejam, eu quero aqui me somar, porque nos últimos dias tem tido uma coisa estranha, e isso sim, muito esquisito para a democracia. A presidenta da República vai na África, lá dá uma declaração, e aqui alguém se acha no direito de dizer o que ela não disse. Com que interesse? Há poucos dias nós recebemos aqui, dentro do Senado Federal, a presença do presidente do Banco Central. Eu, pessoalmente, estive na audiência, e não foi naquela audiência que foi dito pelo presidente do Banco Central o que imediatamente foi repercutido na imprensa. A quem interessa isso? Então, eu quero aqui chamar a atenção e digo aqui como líder do Partido dos Trabalhadores, do Partido da Presidente da República. Participei agora desse momento importante lá em Fortaleza, com a presença da presidenta e com a presença dos governadores, e destaco aqui do governador Eduardo Campos, ali trocando ideias, apresentando caminhos para a situação não apenas de proteção, da rede de proteção às pessoas que sofreram e sofrem com os impactos da seca, mas o caminho é o seguinte: assim como temas relacionados ao social, como diz aqui e lembra o senador Cristóvão. Então, eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência e dizer que, certamente, se tem algo que é muito caro a esse governo, ao nosso governo, é a democracia. Nós temos que escancará-la, temos que fazê-la valer, porque tem inclusive sangue de muita gente, para que a gente pudesse viver esse momento aqui hoje. Então, parabenizo Vossa Excelência pela forma como traz esse debate aqui. Acho importante, acho que não poderia ficar apenas nas páginas dos jornais, como se não fosse uma matéria de maior importância. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Wellington Dias. Eu quero registrar que considero da maior importância as declarações de Vossa Excelência como líder do PT, porque compreende todo o processo histórico que nós vivemos, até porque é muito importante o governo esclarecer de forma que não paire a mínima dúvida sobre isso, porque qualquer tipo de suposição, se pairar qualquer tipo de dúvida em relação a isso, nós não estaremos agredindo o governador Eduardo Campos, estaremos agredindo a democracia, que, como disse, é uma conquista do povo brasileiro, uma conquista em que muitos sofreram bastante para construir esse momento que nós vivemos. E eu quero dizer ao senador Cristóvão que é muito importante esclarecer, porque como há uma possibilidade alimentada pelas disputas políticas, alimentada pela própria imprensa de forma natural, de uma possível candidatura do governador Eduardo Campos à presidência da República, que qualquer tipo de ação desse tipo, que tem que ser repudiada sempre contra qualquer pessoa, se por acaso isso estiver motivando alguns órgãos, mesmo sem a orientação do governo, em função de combater uma possível candidatura, nós estaremos vivendo um momento de muita gravidade de atentado à democracia. Portanto, quero registrar que é fundamental
que não paire dúvidas nenhuma sobre essa questão, para que ela seja esclarecida definitivamente e para que possamos construir, num ambiente de entendimento, de diálogo, de negociação, uma construção para uma solução para a questão. Senador Paim, legitimamente é pelos trabalhadores que estão reivindicando, que querem tratamento igual entre os portos públicos e os portos privados que serão implementados, e esse é um processo de negociação legítimo. Como disse, no ambiente de democracia, a questão social tem que ser tratada assim, através do diálogo. Não poderia, senhor presidente, deixar de fazer esse registro nessa tarde de hoje, agradecendo a manifestação dos colegas senadores.